Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, com os corações transbordando de alegria, é que nós vamos dando início ao nosso estudo desta manhã, dia 13 de fevereiro de 2022. Saudamos a todos, desejando que o Mestre Jesus permaneça entre nós, nos inspirando entendimento para que a gente possa aprender um tantinho mais à luz dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Para começarmos de fato o nosso estudo, vou pedir a gentileza a algum companheiro que possa ler a nossa mensagem aqui de abertura, porque o nosso amigo Evaldo está com a dificuldade de acessar o áudio, né? A gente está até vendo aqui a imagem do aparelho dele, mas o áudio ele não está conseguindo. Então, eu vou compartilhar aqui na tela. Alguém gostaria de realizar a leitura? E logo em seguida, eu vou pedir a gentileza ao Jobert para fazer a nossa prece inicial. Pode ser? Beleza. Se alguém gostaria de ler, qualquer coisa eu leio aqui. Não tem problema não. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Bom dia, Rosângela. Oi, Rosângela. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Celino. Bom dia, Rosângela. Bom, então, vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 147, nos corações. Recebei-nos em vossos corações. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixar-lhe as vantagens, mas raros lhe abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais, através de contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Recebem outros as advertências e luzes evangélicas, à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecundas. No imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muito diversa surgirá a comunidade cristã, se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, faze o possível por não adiar a tranquilidade própria. Registra a lição do Evangelho no Édito do Ser. Não te descuides, relegando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga-a dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza e o céu como comunicar-se-á com a terra através de teu coração. Ave Cristo.
Jober, pode até interromper a música, por favor? Eu já interrompi aqui. Ela ainda está de fundo, só que ela está picotando um pouco. Mas Agora parou. Sim. Vamos que vamos. Obrigado. Vamos levar nossos pensamentos a Jesus. Entregar toda a nossa ansiedade, todo o nosso amor, as nossas preocupações em Cristo e dizer: agradecemos, Senhor, mais um dia, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, na certeza da Tua presença, na certeza do Teu amor, na certeza dos mentores da casa, do Jefa, que está nos amparando, nos auxiliando. Que nossa reunião de domingo aqui do Evangelho, possa transcorrer da melhor maneira possível, que nós possamos fazer paz em nossos corações e nossas mentes, para que possamos ser muito bem orientados, traduzindo em palavras as intuições, os bons conselhos, e possamos hoje sair daqui com o máximo de entendimento possível, e nossos lares, nossos amigos que não puderam estar conosco hoje também possam ser envolvidos e abençoados. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, leitura realizada, prece realizada. Vamos então passar para a leitura do objeto de estudo dessa manhã, que são os itens 22 e 24 do capítulo 28, que será realizada pela nossa irmã Ana Lúcia. Por favor, Ana, bom dia. Bom dia a você, ao Luiz, e gratidão aí pela colaboração. Quando estiver pronta, pode iniciar, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Ação de graça pela vitória alcançada sobre uma tentação. Aquele que resistiu a uma tentação deu a assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Deve agradecer a Deus e seu anjo da guarda. Para pedir um conselho. Quando estamos indecisos em fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as seguintes questões. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar algum prejuízo ao trem? Pode ser proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Se o que pensamos fazer só interessa a nós mesmos, devemos pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam resultar. Se interessa a outro e se o resultado em bem para um possa fazer mal para um terceiro, é preciso igualmente pesar a soma de bem ou de mal que se produzirá para que possamos agir ou deixar de agir. Enfim, mesmo para as melhores coisas, devemos ainda considerar
a oportunidade e as circunstâncias acessórias. Porque uma coisa boa em si mesmo pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém que consultemos suas forças e seus meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar assistências dos nossos espíritos protetores. Lembrados dessas sábias advertências, na dúvida, abstente, capítulo 28, item 38. Então, meus irmãos, eu sou muito insegura. E aí eu fiz algumas anotações aqui e vou pedir a ajuda de vocês, porque estou engatinhando. E aí preciso assim, de muita ajuda. E vocês podem me interromper e vai me fazer muito bem. Ao longo da vida, nos colocamos em risco ou somos levados a determinados riscos. Há risco em maior ou menor proporção. Saber como resistir e não cair em tentação é saber ouvir a voz do seu anjo de guarda e seu espírito protetor. Muitas vezes, temos a intuição de parar e perguntar antes de agir. E aí, nós pensamos, já sei, e não paramos e não perguntamos. Para saber se estamos agindo de acordo com a lei de Deus, devemos sempre perguntar: essa atitude ou pensamento vão de encontro às leis divinas? Qual seria a lei divina? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu fiquei pensando, todos os nossos passos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, a gente sempre tem que se perguntar: será bom? Será bom para mim? Será bom para o meu próximo? Como que eu devo agir? O que devo fazer? E aí, eu me prendi muito nesse ponto aqui, que é uma das coisas que eu tento levar para a minha vida. Eu não vou dizer que eu consigo, não, porque é muito difícil. Muitas das vezes a gente se coloca em situações e que o primeiro impulso é a gente fugir, mas aí a gente volta. Eu me lembro de uma determinada ocasião em que eu ministrava aula para uma turma do segundo ano e que começou a pegar fogo do lado da minha sala. Qual foi meu primeiro impulso? Primeiro instinto, corri e larguei todo mundo. Quando eu cheguei na porta, eu parei e pensei: meu Deus, volta. E voltei e fui acalmar as crianças. Então, assim, graças a Deus, né? Eu tinha lá para meus 17, 18 anos, foi o meu primeiro instinto. Então, assim, sempre quando você eleva seu pensamento a Deus, e aí quando você eleva a Deus, você também está elevando o seu anjo da guarda. Você está pedindo ao seu espírito protetor, você está respirando, você está pensando, e aí você toma a atitude correta, né? Eu acredito nisso, né? E mais adiante, eu vi o seguinte: eu gostei muito dessas perguntas aqui, onde diz assim: aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar algum prejuízo ao trem? E aí? Será que pode? Pode ser proveitoso a alguém? Alguém vai ter alguma coisa de boa daquela minha atitude, daquele meu pensamento, até o pensamento? Porque quando você emite pensamentos bons, aquilo vai até a pessoa, né? E se agisse assim comigo, eu ficaria satisfeito? Né? Então, essas questões aí nos levam a pensar no seguinte: de que antes de qualquer atitude,
seja em pensamento, né, ou em atitude propriamente dita, devemos sempre nos lembrar de agradecer, né? Seja um momento difícil que esteja passando ou um momento de muita felicidade, sempre agradecer e pedir ajuda ao nosso anjo da guarda, ao nosso espírito protetor e a Jesus. Obrigada. Nós que agradecemos, irmã querida, por essas reflexões maravilhosas. Você nos trouxe assim alguns pontos aqui muito interessantes, né, que realmente é necessário a gente refletir, né? Peço licença aí aos irmãos, né, para inseri-los num estágio em que você está, né? Como você diz aí, você disse que está engateando. Eu te pergunto, qual de nós já está caminhando? Qual de nós já passou dessa fase de engatear? Eu acredito que todos nós ainda estamos nessa fase realmente de aprendimento, de aprendizado, né? E logo, daqui a pouquinho, né? A gente vai estar caminhando, mas sempre com a ajuda, né? Dos nossos irmãos, dos nossos benfeitores, e isso a gente já tem consciência. E falar de consciência, aí eu pego mais um gancho da tua fala, que realmente esse exercício que você propõe, né? De pararmos antes de agirmos, né? De analisar as consequências dos nossos atos, né? A questão de agradecer primeiramente antes de agir, isso é muito importante, né? Para esse nosso caminhar, para essa transição que nós estamos, né? Deixando de ser bebês ali, né? Crianças espirituais que estamos engateando ainda, para uma nova fase, né? De caminhar, quem sabe, até com as próprias pernas, né? Mas até que chegue lá, é necessário a gente fazer todo esse trabalho, né? E hoje, a sugestão aqui do Evangelho, né? Nos traz 2 itens bastante interessantes. O primeiro faz uma conexão com o da semana passada, né? Que é a questão do agradecimento, né? Desse sentimento de gratidão quando nós conseguimos, né? Superar uma tentação, né? Então, isso é muito importante. Eu até arrisco a dizer que a gratidão nesses momentos, né? Quando a gente consegue superar uma má sugestão, né? De uma influência interna ou externa, né? Eu acho que a gratidão a Deus por superar esse momento é um sinal, é um grande sinal, né? De despertamento do nosso espírito no sentido da humildade e da obediência, né? Humildade porque nos coloca ali numa posição daquele que foi amparado, né? Daquele que foi assistido, daquele que foi socorrido por uma súplica que fez. Então, esse já é um sinal, né? Quando nós nos colocamos nessa posição, né? E obediência, porque reconhecemos naquele momento, né? Quando nós agradecemos, que Deus é nosso Pai e nos quer sempre bem. Deus não nos criou para sermos criaturas infelizes. Ele nos criou por amor, né? Para amarmos e sermos amados, né? E quando nós demonstramos sinais de obediência, essa gratidão, né? A gente exalta o teu nome, né? E reconhece que, às vezes, o não de Deus é uma bênção, né? Porque nós pensamos, suplicamos, né? Várias coisas que não nos traria a felicidade, né? Talvez uma alegria momentânea, mas Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, quando nós superamos uma tentação e logo após agradecemos, fica registrado no nosso ser esse momento de lucidez, né? E de humildade e obediência a Deus. E, em seguida, para pedir um conselho. E aí, novamente, você traz, Lúcia, essa reflexão, né? Primeiro, você nos compartilha uma experiência que você teve, onde aflorou, né, a lei da sobrevivência, né? Que é a primeira, né? É meio que instintiva diante de um perigo, mas logo em seguida a consciência toca, né, o nosso ser, e aí a gente dá um passo atrás, reativando assim em nós aquela centelha divina,
né, que é a lei do amor, que é a lei da renúncia, do auxílio, aí você volta para auxiliar os irmãos que ficaram para trás. Então, isso também é um sinal de um despertar espiritual, né? Porque muitos ainda de nós, aqui no mundo de prova e expiação, ainda não chegou nesse nível de despertamento, né? Nós agimos mais, às vezes, por impulso e não avaliamos, né, as consequências dos nossos atos. Por isso, nos arrependemos logo depois e, dependendo aí da nossa condição, a gente mergulha aí no sentimento de culpa, né? E que desencadeia várias outras situações muito desagradáveis, né? A gente sempre lembra que é sempre bom, né? A gente evitar esse sentimento de culpa e sim substituí-lo pela questão da responsabilidade, né? A questão de assumir as consequências dos atos de forma lúcida, né? Para que a gente passe para aquele estágio de se arrepender e reparar. E Kardec, na sua sabedoria, na sua inspiração maravilhosa, nos traz, né, esse exercício, né, cotidiano que nós devemos ter, né? E aí eles trazem essas 3 questões, né? Aí também arrisco a dizer que é um roteiro para mantermos a paz e a concórdia, né? A paz interior, né? Porque quando nós fazemos esse exercício de nos colocarmos, né, na posição ali, exercitando a empatia, né? Ou seja, se colocando no lugar das pessoas, se colocando no lugar dos irmãos, a gente vai desenvolvendo até a própria caridade, né? Que é a questão da bondade a todo instante, a indulgência, né? E o perdão. Então, eu acho que é um roteiro para a paz interior, a paz de consciência, né? Porque a gente vai estar, né, realmente agindo de acordo com as leis de Deus que nos sugerem, né, vivermos em plena harmonia. E a concórdia, né? Porque uma vez que nós aplicamos aqui essas questões, né? E às vezes até renunciamos a algo que a gente quer em favor da coletividade, em favor do progresso, em favor da harmonia exterior, a gente percebe nos nossos irmãos um sentimento de bem-estar, de tranquilidade, né? De satisfação e de felicidade um para com os outros. Então, esse exercício, essas questões que Kardec nos sugere aqui, em relação ao tema, né, que é pedir um conselho, eu penso nessa situação, de ser um roteiro realmente para a paz e para a concórdia. Eu passo a palavra para algum irmão que queira também trazer aí as suas impressões e as suas ideias, agradecendo novamente a Ana e ao Luiz pela colaboração. Posso falar, senhor Sandro? Manda! O piloto da live hoje é o nosso amigo Joubert, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. E, ó, tem que ser Evaldo aí. Tem o Co e tem os Cois, que a Érica está aqui também me ajudando aqui. A Érica está me... Que bom. Copiloto do copiloto. É o seguinte, nós temos nos 12 apóstolos, né? Temos cada um ali tem uma face, né? Tem uma característica humana. E foi uma grande lição do Cristo ele não escolher 12 anjos, ou 100, ou mesmo depois, antes dele voltar, ele teve aquela palestra com os 500 da Galileia. Não eram 500 anjos, não eram 12 anjos. E depois que o Judas foi substituído, também não era anjo. Todos eles, o Paulo não era anjo. Eles foram se moldando de acordo com Cristo. Então, é muito interessante que Jesus convida para a seara nós que somos imperfeitos. E se todos nós, ao tomarmos decisões, buscássemos uma orientação espiritual, uma orientação divina, sincera, entregando o nosso coração, eu acho que nós seríamos muito mais felizes nas respostas e no que nós faríamos. O maior exemplo disso é o nosso irmão Judas Iscariote, no meu entendimento,
porque lá no capítulo A Ilusão do Discípulo, do livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, ele fala como que Judas estava bem intencionado e como é que ele amava Jesus. Só que o tipo de libertação ao qual ele estava pretendendo era uma libertação das hostes de Roma. Era ainda ele ainda estava preso àquela ideia, né, que o povo tinha que se libertar de Roma, né? Então eles queriam um novo Moisés, eles queriam um novo pastor que guiasse as ovelhas no sentido de libertar-se, mas no sentido de derrotar Roma, no sentido de aniquilar Roma. Então, esse tipo de atitude, de pensamento, né, de forma de guerrear, não coaduna com o amor do Cristo, com a misericórdia do Cristo. Então, muitos que foram buscar Jesus, e a Amélia Rodrigues, na coleção evangélica dela, tem vários episódios dessa natureza, queriam buscar no Jesus aquele guerreiro, aquele libertador. Então, quando ele fala aqui as três perguntas que a irmã Ana Lúcia tanto acentuou aí, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem, pode ser proveitoso a alguém, se agisse assim comigo, ficaria eu satisfeito? Quer dizer, Judas, quando buscou esse tipo de atitude, ele não compreendeu a complexidade, o alcance, por mais que ele amasse o Cristo. Então, o ditado popular costuma dizer que de boa vontade o inferno está cheio, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado nas nossas atitudes, nos nossos movimentos, se isso realmente vai fazer com que nós não prejudiquemos alguém, não prejudiquemos a nós mesmos. Quantas vezes a gente olha para trás hoje e fala assim, poxa, aquilo que aconteceu lá atrás, que me contrariou, hoje eu vejo que foi bom para mim. Quanto isso me ajudou. Então, às vezes, a gente se, entre aspas, se revolta contra Deus, mas depois a gente entende que aquilo ali foi uma bênção. Foi uma libertação, né? Então é isso. Judas foi o nosso irmão que estava ali muito bem intencionado, mas iludido. Então, se todos nós buscarmos o entendimento, a compreensão, o pedido de ajuda para as nossas atitudes, com certeza essa ajuda vai chegar e vai nos resgatar. É isso. Obrigado. Nós que agradecemos, Júlio. Bem lembrado dessa passagem aí do nosso irmão Judas, né? Esse espírito aí que alcançou, né, a sua redenção, né, séculos depois, com o equívoco cometido, né? E você nos traz aí uma reflexão muito interessante, né, que esse momento, né, que a gente para antes de agir, mentaliza os benfeitores espirituais, pede ajuda, né, a Deus, é justamente o momento em que fazemos essa conexão divina e aí a gente se manter, né, nesse clima, em nome de Jesus, a gente consegue captar, né, uma boa intuição, uma boa sugestão para amenizar, né, os impactos das consequências que pode advir, né, com aquela decisão que nós tomamos. No finalzinho aqui do item 24, né, Kardec fecha, né, essa lição aqui, nos dizendo, né, na dúvida,
Na dúvida, abstém-se. Ou seja, se tiver dúvida de que aquela decisão vai nos trazer ou causar mal a alguém, né, que abstenhamos-nos, né? Ou seja, paremos, né? Não sigamos adiante com aquela intenção. É melhor parar um pouquinho do que tomar uma decisão precipitada, trazendo aí prejuízos futuros. Muito bom. Eu gosto muito de ouvir histórias, né, ligações, conexões com essa figura, né, que é Judas. Quem teve a oportunidade de ler já obras, né, que fala sobre a vida desse espírito, se encanta, porque realmente é um exemplo que a gente sempre tem que estar refletindo, né? Porque nada acontece por acaso, e certamente lá no plano espiritual, quando ainda se preparava para vir como Judas Iscariotes, certamente algum acordo, entre aspas, né, algum entendimento houve para que ele fosse, né, este elemento, né, essa grande figura aí, emblemática, mas que hoje a gente já consegue compreender com mais lucidez, né, o que realmente ele gostaria que fosse realizado, como bem falou o Joubert, né, e que, na verdade, só nos retrata a nossa própria realidade, né? Quantos e quantos de nós não deseja, né, que seja realizado um plano, um projeto, né? Quando, na verdade, se fôssemos parar um pouquinho para analisar as entrelinhas desse projeto, a gente ia ver que são decisões assim meio precipitadas e que poderia aguardar um tanto mais, né? Muito bom. Alguém mais? Lima? Só ativar aí, Lima, o microfone, por favor. Lima? Ativa seu microfone aí, por favor. Isso. Agora, gostaria de fazer um singelo comentário. Pois não. Trazendo logo assim para o comentário do nosso irmão Joubert, lá no final do seu comentário, o que é que ele diz? A ajuda vem, mas quando essa ajuda vem, ela vem por meios que nós desconhecemos. Ela não vem pelo meio que a gente quer. Então, é preciso que, quando nós pedimos uma ajuda a Deus, a gente tem que ver como é, ou mesmo a um irmão, uma irmã, por que meios essa ajuda vem. Pode vir até por meio de um sorriso de uma criança, através de outro, mas certamente que vem. Nós estamos vendo que a ação de graças, até o próprio Jesus, em determinada oportunidade, ele agradeceu a Deus. Está lá no Evangelho, segundo Mateus, que ele diz, ele nos confere assim: Pai, graças vos dou por teres negado essas coisas aos doutos e letrados e as revelados aos simples. Não vamos entrar em detalhes o que foi essas coisas, senão é outra metade de mais meia hora. Mas Jesus agradecia a Deus. Ora, se o Cristo de Deus agradece, como é que nós não vamos também, tendo a oportunidade de fazê-lo, de agradecer, não vamos fazê-lo? Né? Nós vemos que o tema hoje, ação de graças por uma vitória sobre uma tentação. Certamente que os nossos irmãos e irmãs comentaram aí, quase que não sobrou coisa nenhuma para nós fazermos um singelo comentário. Mas vamos lá. Todos nós, qualquer um de nós, irmãos e irmãs, que recebeu um benefício, superação de uma influenciação pertinaz, ele deve agradecer a Deus.
uma influenciação pertinaz desagradável, deve, em prece, agradecer a Deus. Por quê? O nosso irmão Sandro, ele tocou isso no início do seu comentário. O agradecimento, ele nos faz levar a nossa consciência em paz. A gente fica tranquilo com a nossa consciência através de um agradecimento. Porque, veja bem, se eu recebo um benefício de alguém, passo por aquela pessoa e não dou nenhum agradecimento, uma saudação, qualquer coisa, a minha consciência ela fica cobrando. Então, como comentou o irmão no início do seu comentário, então nós devemos ficar com a nossa consciência tranquila quando nós agradecemos. Isso é patente em cada um de nós. Ao invés de nós receber um benefício e não agradecer pelo orgulho, pela vaidade, façamos sempre esse agradecimento diante de Deus. É aquele caso que a mensagem de abertura faz. Quer ver? Ao receber Jesus, disse o Emmanuel, ao receber a visita de Jesus, abre o teu coração. Por quê? Nós observamos, se você recebeu um benefício, qual é a sua graça diante de Deus, do Cristo Jesus, do Espírito bondoso? É permitir que ele se anime no seu coração, abrindo o seu coração para que ele permaneça. Jesus não disse, eis que estou à porta e bato, se abrir a tua porta aí, eu entro e saio contigo, rapaz. Esse aí é o convite do Cristo que está sempre ao nosso lado. E eis que estou convosco hoje para os séculos sem fim. Então, a pessoa que conseguiu superar uma influenciação pertinaz deve agradecer em prece a Deus. Agora, vamos ver o seguinte. Como é que nós vamos saber se estamos mergulhados nestas influenciações desagradáveis? O nosso irmão Sandro, ele tocou no assunto quando ele se referiu à culpa, o ressentimento. O que é o ressentimento? É que você está voltando aquela culpa para aquele momento, porque existe um estudo, não vamos declarar de onde, em que se fala sobre o lado negro da alma. O lado negro da alma, para nós, ou para certos estudos, é o inconsciente. São justamente as tentações, as influenciações que partem da alma. Porque são três. As tentações anímica, pode partir da alma, pode partir da influenciação externa, a influenciação de um espírito, ou os dois. Sabe por que os dois? Porque a partir do momento que você começa com esse sentimento de culpa, com esse sentimento de ódio, alguns companheiros também equivocados se aproveitam disso aí, dessa fraqueza, e vai fazer ninho para sugar as tuas energias. Então, é a influenciação dos dois. Entendeu? Mas é preciso que nós saibamos quando isso está acontecendo. Ora, se eu sou uma pessoa que trabalho, gosto do trabalho, e daqui a pouco me vem aquele estado de desânimo, de preguiça, de vontade de não fazer mais nada, é bom ficar de atalaia, porque estamos sendo visitados por uma coisa exterior que não é minha. Então, isso aí é mais um meio de você
por ficar numa situação tal, pedir forças a Deus para tirar, afastar e você superar aquelas dificuldades. Uma mágoa, um ressentimento, um ódio, uma preguiça, que você não sabe de onde vem, uma tristeza. Ora, uma tristeza profunda, com mais de 2 semanas de visita de uma tristeza profunda, isso é sinal de depressão. Os estudos falam sobre isso. Não vou dizer qual foi o estudo, está entendendo? Mas ele fala o cuidado com essas tristezas, que você menos espera, ela vem e se apresenta. Pode ser anímico, como pode ser também do exterior. Entendeu? Então, é imperioso que fiquemos sempre de atalaia em nossas existências, porque sempre vem, é um meio de nos tirar do nosso certo. A vontade de jogar um palavrão, Rochester, ele nos confere que, quando nós jogamos um palavrão no éter, somos visitados por detritos psíquicos que vão tomando forma ao nosso derredor. Um mau pensamento, eles vão tomando forma em nosso derredor. E que, se a gente não se corrigir, aqueles detritos psíquicos, eles vão tomando forma e vão sugando as nossas energias. Então, qualquer motivo de jogar um palavrão, um mau pensamento, cuidado, atalaia, porque a visita está se processando. E nós devemos ter com isso. Qualquer coisa estranha no nosso viver, Senhor Deus, olha, eu estou aqui, Senhor, eu preciso. Entendeu? E Deus vai te enviar anjos, como diz o Salmo 91. Deus envia anjos para sustentar e nos guiar pelas nossas mãos. Mas é preciso que estejamos de atalaia quanto a isso. Ninguém é invulnerável a nada. Infalível, só um há, que há Deus, mais ninguém. Então, essa infalibilidade que a gente acha que tem, não tem muito, não. Um mau pensamento, entendeu? Uma coisa que se arrasta do nosso inconsciente para o consciente, porque o consciente ele não impede, diz os estudos, que o consciente venha à tona. Então, quando isso menos espera, a gente menos espera, essas coisas estão lá no HD espiritual, eles boiam para o consciente, aí é um Deus nos acuda. Então, é imperioso que nós fiquemos de atalaia quanto a isso. E pede ajuda. A ajuda vem, como disse o nosso irmão Juber, ela vem, mas é imperioso que a gente fique por qual meios ela vem. Porque a gente não sabe. Deus tem os seus meios de enviar ajuda. Mas a gente tem que ficar aguardando. Vem o benefício, mas como é um meio que só Deus o sabe, mas Ele ajuda. É um Pai bondoso. Agora, nós vemos a outra parte, que é como pedir um conselho, pedir uma orientação. Certamente que eu, precisando de alguma coisa, eu não vou pedir uma orientação a qualquer um, rapaz. Você tem que ver qual é o ombro que você vai derramar as suas lágrimas, as suas petições. Se você derramar suas lágrimas no ombro qualquer, mais tarde a esquina está sabendo de todos os suas problemáticas, todos os seus segredos. Por isso, é muito cuidado. Sócrates,
ele nos dá uma orientação quanto a isso. Certa ocasião, alguém chega para Sócrates e diz: Sócrates, anda cá, eu tenho algo a te contar. Aí, então, Sócrates pergunta: você já passou pelos 3 crivos, o que tem a me contar? Aí o outro: poxa, como 3 crivos? Aí Sócrates pergunta, entra também no caso do nosso irmão Sandro no início do seu comentário. Aí ele pergunta: é bom o que tens a me contar? E o outro responde: olha, bom não é. Ele diz: tá bom, vamos para o segundo. É útil? É útil. De utilidade também eu acho que não é. Tudo bem, agora vamos para o terceiro. É verdade, é verdadeiro o que tens a me contar? E ele: a verdade não é, porque eu encontrei ali um que me falou. E ainda não tive oportunidade de verificar a veracidade do que ele me contou. Aí o que é que diz Sócrates? Não é bom, não é útil, não é verdade, então não me conte. Entendeu? Então nós devemos pedir um conselho àquele que realmente nós podemos derramar as nossas intimidades sobre. Não é qualquer um. Muito cuidado com isso também. Então, nós vemos que essas coisas de pedir um conselho, pedir uma orientação, se for aquela orientação que vão nos dar, que é útil para os outros, então vamos seguir um pouquinho. É bom para os outros? É de utilidade para os outros? É verdade o que você falou? Então, vamos ver. Vai pela experimentação e pela observação. Aquilo que você tem dentro de você, você já observou nos outros, você já fez isso antes, é bom, não causou prejuízo nenhum a alguém, porque se você tem alguma coisa que vai receber uma orientação e aquilo vai causar um prejuízo, então não é bom seguir. Como diz logo lá no final, na dúvida, te abstém. Nós temos, veja bem, Jesus, quando ele falava à igreja de Laodiceia, ele falou às 7 igrejas do Apocalipse, da Ásia Menor, elas estão lá, mas isso é outro caso. Então, quando Jesus falava a última igreja, que era de Laodiceia, através de João Evangelista, lá no Apocalipse, ele dizia: eu conheço as vossas obras, sei que és morno. Oxalá fosse quente ou frio. Como tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que é isso? A dúvida. Não tenhamos dúvidas nas nossas decisões. Outro, quando ele andava por sobre as águas, Pedro disse: Senhor, deixa eu ir aí. Aí Jesus disse: vem. E Pedro, olhando Jesus, veja bem o que é a fé. Pedro, olhando Jesus, ele continuou caminhando por cima d'água. Mas eis que vem um vento e uma marola, Pedro tira a atenção de Jesus e bota em cima da marola e vai afundando. Senhor, Senhor, eu estou me afundando, Senhor. Aí Jesus dá a mão e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? É a dúvida que existe sempre em nós. Na dúvida, não faz. Entendeu? É necessário que nós tenhamos a decisão certa daquilo que a gente quer. Na maioria das vezes, nós estamos tomando uma decisão, mas eis que vem um espírito de porco lá de qualquer que seja, dizer: não vai dar certo. Entendeu? Quer dizer, não vai dar certo, se você receber isso, você afunda.
Agora, se você tem convicção daquilo que você está fazendo, eu fazia minha casa, a minha primeira andar embaixo lá, sozinho. A comunidade passava e dizia: ah, está fazendo sozinho, não vai conseguir. Eu dizia: vou. Está entendendo como é que é? Muito cuidado quando nós estivermos fazendo qualquer coisa, porque para botar areia vai aparecer muita gente. Ah, não vai dar certo. A gente vai se influenciar pelas coisas, como Pedro se influenciou pela tormenta. Não tira o pensamento do Cristo de Deus, porque tudo que a gente pedir, crendo, obtereis. Mas é necessário que nós façamos a coisa com objetividade. Muito obrigado. Quão bela é a doutrina espírita, né? Que nos faz refletir, nos dá essa liberdade, né, de pensamento e faz com que a gente extraia do fundo da nossa alma, né, o entendimento, né, de tudo aquilo que a gente estuda, de que a gente lê. O irmão Lima começou as palavras dele, o comentário dele, dizendo que havíamos, né, esgotado todo o argumento e que seria difícil para ele. Mas logo em seguida, inspirado, e nos traz aí outras reflexões que a gente não tinha percebido, né? E muito bom, que vai ajudar aqui na compreensão. Muito bom, Lima, gratidão. Você tocou num ponto aí muito interessante, né? Quando você diz que Deus envia ajuda, né? Através de vários meios, né? E que é para a gente se manter, né? Atento a isso. Quando a gente pedir mais, após fazer esse trabalho, né? Essa reflexão de que realmente é útil para os outros, né? E aí a gente tem que aguardar, né? Se manter confiante e aguardar a ajuda do alto. É muito bom e me fez lembrar de uma frase que meio que um jargão que eu utilizava quando eu acessava mais as redes sociais, principalmente o Facebook, né? A gente colocava sempre lá a expressão, abre aspas, Deus auxilia as criaturas através das próprias criaturas, né? Palavras de André Luiz. Então, gostávamos muito de utilizar essa frase aí quando a gente navegava mais nas redes sociais. Mas me fez lembrar isso mesmo, né, Lima? Que Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos auxilia, né? Independente do meio que ele se utiliza, né? E às vezes a gente passa despercebido, fica atento, descrente e perde a oportunidade de usufruir de uma bênção enviada pelo alto por conta dessa nossa distração, dessa falta de fé que faltou a Pedro naquele momento ali da travessia das águas. Então, gratidão aí pela colaboração. Passo a palavra para um outro irmão antes de passar para o Beto. Se alguém quiser falar, por favor. Sandro, muito bom o estudo, né? Então, eu só posso dizer aqui que eu sou muito grata a Deus, em primeira mão, e a essa doutrina espírita que, assim, que nos esclarece de uma forma tão simples e assim, direta, né? Quer dizer, porque a gente até tem esse entendimento de que não deve fazer ao outro, né? É o ensinamento que Jesus nos trouxe, aquilo que não gostaria que nos fizesse, né? Que a gente tem que pensar, será que se fosse comigo, né? Eu ia gostar? Então, a gente até sabia disso, sempre soube, mas a doutrina, ela nos explica isso, ela não consegue nos mostrar de uma forma assim, muito profunda, nos faz refletir, entendeu? Quer dizer, então, são muitos ensinamentos, todos esses ensinamentos que muitas coisas que a gente sabia, com o estudo na doutrina, a gente consegue entender de uma forma muito clara, a gente consegue, né? É muito bom. Eu tenho muito que agradecer, né? Porque hoje em dia eu, com todos os defeitos, que eu não sou perfeita,
mas hoje eu consigo pensar com muito mais profundidade essa questão de se fosse comigo, será que eu ia gostar? Isso que eu vou fazer agora vai agradar a mim, mas será que vai agradar o outro? Será que vai ser bom para aqueles que estão ao meu dedo? Para mim, eu acho que vai ser bom, mas e para os outros? Então, pensar no outro, né, nos faz refletir sobre isso de uma forma muito bacana mesmo. Então, tudo que eu escuto aqui, né, todas essas reflexões, é um ensinamento muito valioso, está sendo para a minha vida, sabe? Porque até eu sinto em mim alguma mudança, entende? Quer dizer, hoje, né, no Bom Dia de hoje, que a gente seja a mudança, né, que a gente quer no outro, muito lindo, né? Então, assim, eu fico muito emocionada, muitas vezes, com tudo que eu leio, sabe? As pessoas que eu passo também, essas mensagens que eu recebo do Jefa, as pessoas ligam para mim e falam, Rosângela, que mensagem, falou certinho para mim, eu estava precisando daquela mensagem. O Bom Dia do Jeff é a coisa mais linda desse mundo, né? Porque a gente já acorda, já pisa no chão com aquela reflexão na cabeça, já vai para o banho da manhã já com aquela reflexão, né? Muito bom, eu tenho muito a agradecer, sabe? Tenho muito a agradecer a Deus mesmo por Ele ter me colocado neste caminho desses estudos da doutrina. Já tem uns 10 anos que eu estudo, né? E estou muito feliz cada dia mais, muito, muito mesmo, graças a Deus. Estou muito grata, viu? Só Que isso que eu bom, queria irmã dizer. querida. Só isso não, se falou muito e a gente fica muito feliz, né, de ouvir essas palavras, porque são as nossas palavras, né? Todos nós somos agradecidos a Deus por essas bênçãos, né? E assim, você tocou numa coisa aí que eu acho muito, muito, muito pertinente, que todos nós podemos fazer isso, que é a propagação da mensagem do Cristo, né? Nós que já hoje sentimos, né, a presença do Cristo entre nós, o Consolador prometido, né, conosco, permanecerá conosco, todas essas mensagens belíssimas, né, esse oceano de informações do além que a espiritualidade amiga nos traz, né, e que nos faz tão bem, nós podemos também propagar, né, compartilhar, divulgar isso, repassar, passar adiante essa mensagem. Eu acho isso um movimento muito urgente para a gente fazer, né? Porque muitos, como você falou, muitos agradecem, por quê? Porque nossos irmãos, né? Assim como nós também, precisamos disso, desse consolo. E a doutrina espírita é isso, é consolação e esclarecimento. Então, isso é muito, muito importante. E aí a gente pede, né? A gente convida a todos que façam isso, compartilhem ali, é tão fácil, né? A gente recebe uma mensagem que nos faz bem, vamos passar adiante, vamos convidar os nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos a participar aqui do Evangelho, né? Para compartilhar conosco essas informações tão maravilhosas, né? Porque a partir do momento que a gente externa aqui o nosso entendimento, a gente está se comprometendo conosco e com Deus, né? Porque a partir do momento que eu leio uma mensagem dessa e externo o que eu entendi, eu estou me comprometendo, né? Tem aquela multidão de testemunhas que vão me acompanhar. Então, isso é muito bom saber disso, né? Que é esse trabalho contínuo que a gente faz. Você disse que hoje já se sente uma pessoa melhor, todos nós já nos sentimos, né? Porque já fomos tocados pelo amor do Cristo através dessa doutrina que, como você falou, nos esclarece e nos consola. Gratidão a você aí por compartilhar essa experiência diária que você tem aí. Muito bom. É muito bom ter você também aqui como tarifeira à distância, tá, Rosângela? Sim, sim, é um compromisso, né? Com Exatamente. Deus. Isso. A divulgação, o estudo, né? É tudo um compromisso. A nossa reforma íntima é um compromisso com Deus, em primeiro lugar, né? Exatamente. Depois nós mesmo, porque nós viemos aqui para isso. Isso. Muito bem. Acredito que agora eu posso passar a palavra para o nosso irmão Beto, ou algum irmão gostaria de falar? Tá? Beto, vai se preparando aí que está ficando estreito para você hoje. Mais alguém?
Meu amigo. Diga aí, Diogo. É só uma conexão que o Evangelho está dividido inteligentemente. Sim. Se nós colocarmos, se nós pedirmos orientação e formos atendidos, formos inspirados, dificilmente a gente vai cair naquela tentação da semana passada. E facilmente a gente vai agradecer por não ter cedido à tentação. Então, o Evangelho ele é todo interligado. Então, se a gente pede orientação, a gente tem aquele momento de tentação, faço ou não faço? Ou penso ou não penso? E aí, se a gente pede a orientação, a gente consegue essa graça de não cometer a tentação, e aí a gente acaba agradecendo. Mas se a gente pode começar numa coisa meio que mecânico e depois entra uma coisa no automático, você vai se integrando com o Pai. Exatamente. Era só isso, essa ligação das duas. Exatamente. Muito bom. Gratidão aí, Jobas, mais uma vez. Beto, com você, meu irmão. Sandro, realmente o tempo já é exíguo, né? Porque, graças a Deus, as abordagens foram abordagens assim, bastante pertinentes, né? Conteúdos excelentes para a nossa meditação sobre o tema. Mas eu sei que a nossa querida Alessandra ainda gostaria de dar algumas palavrinhas, entendeu? É porque, né, ela ficou um pouco constrangida face à exiguidade do tempo, não é? Não, então, Beto, o que eu tenho a falar é tão pouco, já pelo que já foi exposto, já foi colocado, seria eu estar repetindo coisas aqui. Então, eu vou dar esses minutos para ela também. Oh, meu bem. Beto, a gente agradece com muito carinho esse envolvimento no coração da gente, né? Eu agradeço muito. Na verdade, eu me senti presenteada essa manhã com todos os pareceres, com as análises tão profundas, tão diretas em nossa vida, em nosso caminhar, né? Todos foram muito felizes nas colocações e preenchendo todo o conteúdo desse estudo de hoje. Pouco posso acrescentar, mas agradecendo o carinho, né, com que me dirigiram. Como eu sou muito apaixonada por Joana de Ângeles, porque acho Joana muito profunda, ela mesmo diz, né, no livro de Vidas Vazias, que eu até estou dando uma estudada também, ela fala que o Evangelho de Jesus é o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social do ser humano. Então, isso já nos preenche, assim, como que realmente o estudo do Evangelho é toda a base para nos direcionar na caminhada, né? E que Jesus, queiramos ou não, é a resposta dos céus aos apelos aflitos do mundo, vencido pelas paixões humanas inferiores, a fim de vencê-las. Quer dizer, hoje, como a gente está dizendo, quando a gente vence uma aflição, uma tentação, ou então quando a gente pede um conselho, logicamente, a gente vê que é todo a gente está com o radar, né, bem antenado, para que a gente possa captar do alto toda essa orientação, todo esse aconselhamento para uma caminhada que ainda se faz muito difícil para cada um de nós, vencendo a nós mesmos, né? E que nós realmente somos muito ainda deficitários das escolhas, às vezes. Então, essa análise que foi feita, se o que eu peço, se o que eu preciso é bom para mim, é bom para o outro,
traz algum prejuízo, né? É útil, é verdadeiro. Isso tudo é uma análise muito profunda, que só mesmo conhecendo a doutrina e esse caminhar com Jesus é que a gente desperta para isso. Porque há uma tendência em nós em sermos muito egocêntricos, em pensarmos no nosso prazer, nas nossas necessidades, nas nossas dores, nas nossas aflições, desconhecendo ao redor. Então, quando a gente começa a, como o Sr. Lima diz, com tanto amor eu recebi, se você me deseja, abre que eu sigo contigo. Olha que lindo quando ele disse, em outras palavras, né? Quando a gente quer Jesus conosco, a gente cria essa consciência do social, do outro, esse olhar benéfico para o outro. E quando a gente vê que o outro está feliz, parece que a felicidade, e nem é esse verbo parece, é verdade, a felicidade se instala em nós. Então, nesse estudo, eu acho também que desperta a nossa realidade para aprimorarmos a nossa consciência, melhorarmos essa receptividade, esse pedido a Jesus, aos bons espíritos que trabalham na sua seara, para nos ajudar nas escolhas, né? E nesse caminhar. Então, eu agradeço a oportunidade e agradeço mais ainda tudo que foi enriquecido na minha alma hoje. Muito obrigada, um bom estudo finalizando e um bom domingo, uma boa semana a todos. Muito obrigada. Muito bem, obrigado a você, Alessandra. Como eu tinha dito, né, as abordagens foram muito pertinentes em relação ao tema, né, que é agradecer pela superação de uma tentação e, ao mesmo tempo, em função da possibilidade dessas tentações, né, dessas dificuldades, pedíamos conselhos, né? E como Lima colocou, não podemos chorar no ombro de qualquer um. Nós temos que direcionar os nossos conselhos exatamente para aqueles que possam realmente nos apontar os melhores caminhos, né? Essa questão da tentação, que já refletimos na semana passada, a gente vê que isso é muito próprio, isso é muito natural num mundo de expiação e provas onde nós vivemos, onde a grande maioria dos espíritos ainda são espíritos conturbados, ainda são espíritos que não têm essa consciência profunda da verdadeira finalidade da vida e, portanto, não conseguiram realmente, não conseguem realmente pautar as suas vidas dentro dessa linha de ação que Jesus nos apresenta como a grande solução para a vida, né? Que é realmente nos tornarmos benfeitores, não somente de nós mesmos, mas benfeitores de todos aqueles que vivem ao nosso derredor. Então, a gente vive sujeito às tentações. E como Lima bem colocou, usando, né, em função dessas tentações, com suas causas interiores e suas causas exteriores. São esses campos de energias, de pensamentos, em que nós vivemos ainda em função de um planeta, da característica, né, de um planeta de expiação e provas, onde nós estamos sob esta pressão de pensamentos ainda bastante infelizes, né? Pensamentos esses que encontram correspondência nesses estados que ainda nós trazemos, porque como todos falaram aí, nós ainda oscilamos muito, né? Já queremos o bem, já sabemos
para termos conhecimento, mas, repetindo Paulo lá, né, aquele bem que eu quero, isso eu não faço, aquilo que eu não quero, isso eu faço. É a luta do indivíduo consigo mesmo, né? Porque as tentações se constituem efetivamente nisso. É aquela exteriorização, né? Aquele vapor do inconsciente para o consciente, trazendo ainda as nossas dificuldades, que essas são as mais sérias, porque se a gente conseguir domar as nossas más inclinações, como Kardec coloca lá sobre a questão do verdadeiro espírita, né, é aquele que está em luta para domar suas más inclinações, que causam as tentações. Se você consegue isso, as tentações, as influências exteriores, elas vão ter pouco resultado sobre você, porque você está sempre estabelecendo. Eu tenho consciência das minhas dificuldades, dos meus erros, aí eu me reporto sempre a Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, que é para que a gente... Eu preciso conhecer a minha realidade e saber exatamente qual é o meu caminho. Então, eu só vou ter condição de estabelecer essa luta dessas tentações íntimas se eu tiver consciência e aceitar que as tenho. Muitas vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho não admite, né? Não, isso aqui seria bom para minha sogra, para o meu cunhado, né? Sogra e cunhado, coitados são, né? Isso aqui seria bom para o meu irmão, seria bom para fulano, para ciclano, né? Mas a gente sabe que, na realidade, todas essas lições que se apresentam são para nós. Essa é a realidade. Então, isso aí é muito normal, essa luta da nossa imperfeição com a influência que vem de fora. São duas forças, né, que, às vezes, encontram correspondência, encontram sintonia. Então, nos levam, efetivamente, a uma atitude que não será boa para nós e não será boa para aqueles que nos cercam. Então, tudo aquilo que não nos deixa, efetivamente, com esse sentimento de graça, né? De gratidão a nós mesmos, às vezes nos levando à dúvida, como colocou, né? E em dúvida é melhor a gente parar e buscar a inspiração do mais alto. A gente para e busca. É essa a segunda parte aqui, a questão do conselho. A gente agradece, nos trazem, estamos naquela dúvida, porque essa é a função dos anjos de guarda. Deus cria tudo direitinho, né? E Jesus ordenou todos os processos da vida na Terra exatamente, né, de acordo com esse estabelecimento das leis de Deus. E para que os anjos de guarda servem? Né? Eu, às vezes, brigo um pouco com o Chiquinho. Puxa vida, você vai me deixar nessa situação sozinho? Vem, me dá. Aí sinto um sorriso dele, né? E que, mas você está errando. Então, eu agradeço, desculpa porque eu briguei com você e tal. Esse diálogo, nós precisamos dialogar mais com os nossos amigos espirituais e termos consciência de que o estamos fazendo. Precisamos usar isso que nós já temos realmente, né? Porque nós estamos nessa luta ainda. Temos as nossas sombras interiores, que provocam as nossas más inclinações, né? E temos também, na psicosfera do nosso planeta, toda essa realidade de irmãos ainda, de espíritos crianças, conturbados, que buscam o imediato, que buscam, né, ainda os vícios, que estão ainda envolvidos por processos de sentimentos de vingança, de sentimentos negativos, então que provocam toda as tentações, né? Que provocam as tentações. Então, é importante esse ato, né? Buscar o conselho e saber a quem buscar, né? E pedir o conselho ao nosso amigo espiritual, pedir o conselho a Jesus,
nos momentos de prece e meditação. Senhor, me dá força. Eu tenho consciência, Senhor, que o que eu estou querendo, o que eu estou sentindo, não é legal, não vai me trazer paz. Né? E aí, então, a gente pede. No que você pede, o que é que você está fazendo? É aquilo que eu falo sempre, gente, é o primeiro degrau para todo o processo de ascensão. No que você pede, você está abrindo as portas da tua alma e dizendo, Deus, entra. No que você pede, você está no exercício primeiro da evolução, que é o processo da humildade. Você sabe que tem aquela dificuldade, que tem aquele erro, e você tem coragem, às vezes chorando. Meu Pai, me ajuda, Senhor. Eu não quero isso, eu não quero errar, eu não quero ter sentimento ruim contra ninguém, meu Pai. Eu não quero. Né? E nesse momento, certamente, e é Jesus quem nos afirma, né? Qual é o pai? Se um pai da terra, o filho pedindo um pão não lhe dá, uma serpente, quanto mais nosso Pai que está nos céus. Então, gente, para ir encerrando aqui, que o Sandro está me dando o sinal, né? Fazer o quê? A gente tem patrão, é para isso. Né? A gente tem patrão para isso. Então, nesse processo sempre de analisar as nossas tendências, as nossas tentações, né? Nós temos lá no final da prece do Pai Nosso, né? Em que a gente pede, lá depois de pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas agressões, né? Assim como nós somos capazes de perdoar também os outros, né? Livrai-nos, Senhor, das tentações, né? Livrai-nos do mal, nos ajude a vencer, a superar as tentações. E tem um momentinho, eu uso sempre, é um diálogo lá de Jesus com os apóstolos, né? Acho que ele dialogava ali com Pedro e tal. Foi no momento em que ele falou, né, de que João viveria. João foi o único que foi lá para 90 e tantos anos, que os outros foram todos sacrificados. E ele fala assim, nesse momento, o que te importa a ti? Segue-me tu. Né? Nesse momento, a gente pensa sempre, eu quero isso, eu quero aquilo, mas o que me importa a mim? Preciso seguir Jesus. E a gente sabe seguir Jesus, a gente sabe o que fazer. Né? Porque no momento do erro, ou no momento da dificuldade, no momento da tentação, a gente pergunta assim, o que Jesus faria em meu lugar nesse momento? No momento que alguém me agride, no momento em que eu quero realmente obter alguma coisa, que eu vou trazer prejuízo para alguém e, consequentemente, para mim mesmo, se eu perguntar isso, o que Jesus faria em meu lugar? Aí eu vou responder naturalmente. Né? Eu vou responder efetivamente, eu vou ser inspirado para buscar aquilo que é certo, para vencer a tentação. Né? Então, precisamos estar sempre nessa conexão com o plano divino, buscando a orientação, porque as influências infelizes vão ter, porque isso faz parte da evolução, é preciso a gente entender isso. Isso faz parte do processo evolutivo. Essa luta para você superar, isso faz parte, porque você vai consolidando dia a dia, você vai subindo degrau por degrau, e não queira se ver livre das tentações, porque são elas que nos ajudam. Às vezes a gente não é, são elas que nos ajudam. Então, isso faz parte dessa nossa derradeira, a nossa grande luta, que é a luta conosco mesmo. E aí, gente, voltando um pouco ao estudo, a conversa que nós tivemos, que não chegou a ser um estudo, não teve propriamente um caráter de palestra, mas de um bate-papo da sexta-feira, né? A gente sabe, para seguir, para concluir isso aí, né? E, acima de tudo, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, porque o que é buscar o reino de Deus? É buscar realmente estabelecer em nós esses
pontos de luz que nos levarão à evolução espiritual, buscarmos aquilo que está de acordo com as leis de Deus, né? E sua justiça. Por quê? Porque nós precisamos buscar também o que é bom para os outros. O que é bom para os outros. Então, nos tornarmos fontes de irradiação. Essa é a nossa grande luta, é acordar com esse compromisso. Senhor, hoje eu quero irradiar o bem. Me ajuda, Senhor, a superar as minhas dificuldades. Né? Me ajuda, Senhor, a não cair nas tentações do meu egoísmo, do meu orgulho e da minha vaidade, muitas vezes, que realmente faz com que eu me equivoque nas minhas buscas, nas minhas caminhadas. É acordar de manhã e buscar esse compromisso. E buscar primeiramente o reino de Deus. Então, que é tudo aquilo. Isso é justiça, né? Porque todas essas coisas nos serão dadas por acréscimo. Que todas essas coisas. É tudo aquilo que nós necessitamos para alimentar a alma, para o crescimento espiritual. Né? Tudo aquilo. Então, desculpem se eu me alonguei um pouquinho, né? Mas que Deus nos abençoe e nos ajude. Que assim seja, Beto, irmão querido. Gratidão aí pelas suas reflexões também, sempre oportunas, sempre voltando a nossa atenção ao objeto de estudo, que é muito bom. A gente aprende muito aí com o nosso companheiro. Ele nos chama de chefe, mas não sabendo ele que o chefe é ele, né? Mas vamos que vamos. Irmãos queridos, em se tratando de chefe, infelizmente no próximo domingo talvez eu não possa participar efetivamente com vídeo, com até o áudio, né? Porque eu vou estar de efetivo serviço e não sei como é que vai estar o momento lá do nosso estudo. Então, peço a colaboração de todos para que ajude aí o nosso amigo Beto a conduzir o estudo. Vou pedir ao Jober, se possível, também para já estar sinalizando ali, vai abrir a sala no próximo domingo, vai pilotar aí, tá bom? E para isso, vamos continuar a nossa escalazinha aqui, que é o próprio Jober, né? Lendo aí para a gente o item 26 do capítulo 28, nas aflições da vida. Correto, Beto? Correto. Vamos ficar só com esse mesmo, né? Só com esse. Isso. Então, Job, anota aí para mim, por favor, item 26. Ao longo da semana, eu vou tentar ajudar o nosso companheiro Evaldo mais uma vez, embora a gente já identificou o grande problema, né, que é o celular dele, já não está compatível aí com as atualizações dos aplicativos, por isso que dá esse erro, mas vamos auxiliar o nosso irmão para que ele possa participar conosco e ler a nossa mensagem, como ele sempre faz. Isso aí é muito bom para o amigo, muito bom para a gente também, a gente fica muito feliz com essa seleção de mensagens aí que ele faz ao longo da semana. A gente costuma dizer que o Evaldo é o primeiro que dá início ao estudo propriamente dito, né? Porque ele que faz a seleção lá do Vinha de Luz, da mensagem de abertura, que é muito pertinente, né? Que dá essa sustentação também para a gente aqui, esses comentários que a gente faz ao longo do estudo. Então, registramos aqui a nossa gratidão aí ao nosso companheiro e nós nos comprometemos ao longo da semana a tentar auxiliar para que domingo ele possa estar. Se não for possível, né, a gente conhece aí esses problemas da tecnologia, né, essas surpresas, aí eu peço a um irmão que faça a leitura, tá, da mensagem. Eu vou preparar a mensagenzinha, vou mandar lá para o Jover, e o Jover vai compartilhar aqui na tela, vocês leem aí, por favor, tá? Desejo a todos um excelente domingo, gratidão pela companhia, que Jesus continue, né, nos inspirando aí a concórdia, a união, né, entre a gente, para que a gente continue fortalecendo aí o movimento espírita. Convidamos, né, aos irmãos que estão aqui na região, né, em São Pedro da Aldeia,
que vá se aproximando, né, se reaproximando da casa. Algumas atividades a gente já está começando a iniciar no modo presencial, mas que para realmente efetivá-las é necessário, né, a presença, né, dos tarefeiros. Então, dentro da possibilidade, disponibilidade de cada um, né, vai se reaproximando aí, mantendo contato com a gente, que a gente vai encaixando aí nas funções que a gente precisa, né, nas tarefas que a gente precisa para a gente abrir as portas do Jefa e levar o consolo, o auxílio, a instrução a todos aqueles nossos irmãos que buscam aquela casa, né, aquela oficina, aquele hospital da alma que é o nosso Jefa, tá bom? Então, passo a palavra para o nosso amigo Beto encaminhar a prece de encerramento e, mais uma vez, bom domingo a todos. Eu gostaria de saber se alguma irmã ou irmão está sentindo essa inspiração para fazer a prece. Encarnado. Posso fazer, Beto? Pode, minha filha. Vamos Obrigada. orar. Jesus, amigo, luz da nossa vida, abraça-nos a todos, Senhor, envolvendo-nos na vossa luz, no vosso equilíbrio, na vossa paz. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor possa visitar os nossos corações e nos auxiliar nas nossas mais íntimas dificuldades, ajudando-nos a nos vencermos cada vez mais, a ter olhos voltados para o nosso próximo, para todos que nos rodeiam, para todos que nos ajudam nesta caminhada até o vosso coração e de Deus nosso Pai. Que os bons espíritos nos envolvam em teu nome, para que possamos reconhecer o melhor caminho, a melhor opção, o conselho que nos envolve a alma e que nos fortalece na caminhada. Senhor, caminhar convosco é sempre mais fácil. Nos sentimos agasalhados espiritualmente. Vos agradecemos por todas as chances que nos oferece, em diversos meios que nos chegam, para vos reconhecer e vos sentir tão perto. Obrigada, Jesus, por essa manhã de luz, em que os ensinamentos nos envolvem a todos em vibrações sublimes, e que possamos, fortalecidos no bem e no bom, caminharmos em tua direção. Muito obrigada. Pedimos a permissão para encerrarmos o estudo com uma gratidão enorme envolvendo a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Gratidão, Alessandra. Obrigada. Deus abençoe a você, a sua família. Um grande abraço aí no Antônio. Obrigada. Todos nós, obrigada. Amém. Irmãos queridos, bom domingo, paz e bem. Vamos que vamos, Jesus à frente. Que assim seja. Bom domingo a todos. Bom domingo. Bom domingo a Bom todos. domingo a todos. Obrigado aí, Bom Ju. domingo para todos. Obrigado. Valeu, por bom tudo. domingo aí, Eric. Tchau. 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 Lorena, bom dia. Bom dia. Valeu. Valeu, até a próxima. Isabela. Abraço. Sandro, vou falar com você no privado, tá? Tá bom, valeu. Isabela, Dag, valeu. Bom dia. Fica com Deus. Bom dia. Tchau. Sair daqui, não sei.